Eu diria que é importante conhecer o berço em que nasce e desenvolve o cristianismo. Conhecer o plano divino através dos séculos, a dinâmica do trabalhar de Deus através dos séculos. É importante conhecer os 3 períodos históricos distintos pelos quais passou a civilização romana. Porque Roma, ela passa por 3 períodos históricos distintos: monarquia, república e império. Monarquia, república e império. E Roma, monarquia, nasce como um pequeno vilarejozinho. Não nasce como uma cidade expansionista, não. Roma nasce em 753 a.C., Roma monarquia, e se estende até 509 a.C. Olha, Roma nasce ali nas margens do rio Tigre, né? Na Península Itálica. O solo era fértil, era úmido, porque estava localizada às margens do rio Tigre, né? Então, a base da economia romana era agropastoril. E os primeiros povos a conquistar Roma foram os povos indo-europeus, os descendentes de Jafé. Primeiro os latinos, né, e posteriormente os etruscos. E a monarquia romana era governo de um rei, um monarca governava todos. E o monarca, ele detém o poder absolutista, né? O poder executivo, judiciário e religioso. Mas havia ali algumas instituições importantes que restringiam o poder do monarca, que assessorava as ações do monarca. Pelo menos 2 instituições: o Senado e a Assembleia Curiata. A Assembleia Curiata era formada por chefe de família e o Senado era integrado pelos patrícios. E os patrícios era a classe dominante, a classe economicamente muito bem favorecida, eram os grandes proprietários de terra. E os patrícios tinham privilégios políticos, eles elegiam o monarca, eles tinham também o poder de vetar e de aprovar as leis criadas pelo monarca. Mas existe ali uma característica que não é específica da monarquia romana, é uma característica geral, que ela está presente na monarquia, na república e em Roma imperial, que é exatamente a estruturação social romana. A pirâmide romana era composta por 4 classes, né? 4 classes sociais. No topo da pirâmide estava a classe dos patrícios, a classe dominante, né? Os grandes proprietários de terra. Mais embaixo na pirâmide estava a classe dos plebeus, que era a classe economicamente menos favorecida. Mais embaixo estavam os clientes. Os clientes eram uma classe intermediária, o que trabalhava para os patrícios e também para os plebeus. E embaixo na pirâmide estava a classe dos escravos. Mas o escravo tinha uma importância muito grande para a economia romana. Eles eram a base da economia romana, eles atuavam em várias áreas. Então, o modo de produção romana era escravista. Olha, mas num determinado momento, Roma, monarquia, se desintegra. E o último rei, Tarquínio, o último monarca, ele é deposto do cargo. Então, em 509, Roma monarquia se desintegra. Aí vem Roma republicana, que nasce em 509 a.C. e se estende até 27 a.C. Na monarquia romana, um governava, mas na república romana não.
A República Romana é uma espécie de aristocracia, não oligarquia, mas aristocracia, governo dos melhores em favor das pessoas. Então a República é uma espécie de coisa pública, né? Coisa pública. Mas a República Romana foi um período marcado por conflitos também entre os plebeus e os patrícios, né? Os plebeus lutavam por muitos direitos que eles tinham. E eles conquistaram a lei das 12 tábuas, a lei da Canuleia, que permite que os plebeus casam com patrícios. E eles fizeram também outras e outras grandes conquistas. Este período da República Romana foi também marcado por expansão demográfica e territorial. Mas em 27 antes de Cristo, a República Romana se desintegra. Existe ali um conflito no triunvirato e há uma desintegração de Roma republicana. Aí surge Roma imperial. Roma imperial nasce em 27 antes de Cristo e se estende até 476 depois de Cristo. É lá que ela vai cair, né? Ali ela vai se desintegrar com a invasão dos povos bárbaros. E Roma imperial é marcada por dinastias imperiais. A primeira dinastia foi a Júlio-Claudiana. Dinastia Júlio é uma sucessão, né? O primeiro imperador foi o divinizado Augusto, né? Otávio Augusto. Augusto quer dizer o divinizado. O primeiro foi ele. O segundo foi Tibério. O terceiro foi Calígula, o libidinoso. O quarto foi Nero, o maior antissemita que o mundo já conheceu. De Nero termina a primeira dinastia, a dinastia Júlio-Claudiana. Daí vem a segunda dinastia, a dinastia Júlio-Flaviana. Ascende ao poder imperial um general romano chamado Vespasiano. Só que esse cidadão, ele não foi tão ruim, não. Ele como chefe de Estado, ele não foi ruim. Ele trouxe uma certa estabilidade econômica para Roma imperial e houve um certo alívio. Minimizou um pouco a perseguição contra o cristianismo. Mas durou pouco, que logo um general chamado Tito ascende ao poder. E este camarada foi quem praticou a diáspora judaica, uma dispersão de judeus. Depois de Tito, o seu irmão Domiciano ascende ao poder. E Domiciano foi aquele imperador que exigia com rigor o direito do culto à deidade imperial, porque o imperador era divinizado. E Domiciano exilou o último dos apóstolos, chamado João, para uma ilha chamada Patmos. E nesta ilha, João escreveu o Apocalipse, o maior gênero literário que o mundo já conheceu. E no ano 100 da era cristã, 100 a 102 aproximadamente, termina ali a segunda dinastia. Aí vem uma terceira dinastia, né? A dinastia Nerva Antonina. Ascende ao poder Nerva, mas Nerva não foi tão ruim. Ele trouxe também uma certa estabilidade econômica para Roma. Ele não foi tão ruim porque ele aliviou um pouco a perseguição contra o cristianismo, mas durou pouco. Que ascende ao poder Trajano. E Trajano foi cruel e sádico tanto quanto Nero. Que ele usou o mesmo método de perseguição que Nero usou, Trajano também usou. E de Trajano veio Adriano, de Adriano veio Marcos Aurélio e outros imperadores. E a quarta dinastia, ela foi fundada por um general romano chamado Sétimo Severo. De Sétimo Severo veio aquele Caracalla Severo. De Caracalla Severo veio Alexandre Severo. E Alexandre Severo foi o último imperador da dinastia dos Severos.